Boa noite, alunos. Essas orientações serão para a resolução da atividade 3. Então, na atividade 3, nós temos de pensar nas 3 leis de Newton. Quais são elas? Está aqui no textinho aqui em cima. Primeira lei é o princípio da inércia, que fala se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Mas se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Então, isso é a primeira lei de Newton. Segunda lei fala que toda força ela vai ser proporcional à massa do corpo e à velocidade, à aceleração que ele adquire. Então, se eu ponho mais força, e essa massa vai se deslocar com aceleração maior. Então, isso aqui é proporcional. E a terceira fala que toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que em sentido oposto. Então, se eu bato, eu apanho. Então, seria pares diferentes, pares de ação e reação. Então, aqui, vocês vão ler essas 3 coisas aqui e vão numerar se é a primeira lei, se é a segunda, se é a terceira. Então, você vai colocar os números aqui de acordo com as leis da dinâmica. Na segunda lei, você vai calcular que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, você vai ler. Esse corpo tem uma massa de 50 quilos. Então, a massa é 50 quilos. E adquire uma aceleração de 10. Então, para você calcular a força, você vai pegar a massa de 50 quilos vezes a aceleração de 10. Nesse textinho aqui, nessa tirinha, mostra que o menino aqui estava de cinto e que esse aqui ele estava sem cinto. Que quando ele bateu, ele freou de uma vez, esse aqui morreu. Você morreu de quê? De inércia. Por que ele morreu de inércia? Porque ele estava parado, ele estava em movimento dentro do carro e quando freou de uma vez, ele continuou em movimento. Então, o que é inércia? Então, você vai pensar nessa situação que quando você freia, o corpo é lançado para frente para ler aqui as preposições e marcar uma dessas daqui. Na terceira lei, você vai pensar o seguinte: você tem um corpo e você tem esses dois homens, que é a força do A e a força do B. Todos dois é 80. Então, esse aqui está fazendo 80 para cá e ele está fazendo 80 para cá. E ele quer saber qual vai ser a força resultante sobre esse corpo. Então, se essas forças elas estão opostas, né, um contra o outro, você vai diminuir. Agora, quando os dois se juntam, o que você vai fazer? Você vai somar. Então, você vai pensar que tanto esse A quanto esse B tem 80. Então, qual vai ser a força que vai atuar sobre esse corpo aqui, né? Forças opostas eu diminuo, forças que estão para o mesmo lado eu somo. Então, é só você fazer o cálculo aqui e tá pronto. Na número 5, você vai fazer o mesmo processo, que força é igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo é 30, a aceleração é 10, então qual vai ser o valor da força que vai agir? Força igual a massa vezes a aceleração.